mim. Prepare-se para caminhar nas florestas e mergulhar nos oceanos, porque o Discovery na Escola vai explorar o meio ambiente em elementos da biologia ecossistemas, organismos e seu meio ambiente. Primeiro, vamos aprender sobre a cadeia alimentar em transferência de energia. Depois, vamos ver como as criaturas coexistem no ecossistema em interações entre os organismos. Em seguida, vamos analisar a evolução do nosso planeta e ver como isso afeta os organismos em O Impacto da Mudança. Por fim, vamos nos aventurar na floresta e apreciar as folhas e a madeira em homenagem às árvores. Plantas, animais e parasitas a seguir. Fique atento às questões e atividades propostas ao final de cada segmento. Ao assistir à primeira parte deste programa, reflita sobre as seguintes perguntas. Como a caça predatória pode afetar a teia alimentar? De que forma a reciclagem de papel pode afetar as florestas? Todo ecossistema tem inúmeros organismos que crescem e se desenvolvem juntos. Eles estão envolvidos em numerosos ciclos entrelaçados e interdependentes. O homem faz parte dessa teia e pode influenciar todas as outras espécies. As plantas e os animais vêm se adaptando aos seus ambientes há milhões de anos. As espécies sobreviveram ajustando-se ao clima, encontrando alimento e evitando os perigos ao seu redor. Os organismos não vivem isolados. Eles vivem em ecossistemas. Um ecossistema é um habitat no qual as plantas, animais e micro-organismos interagem entre si e com os elementos não vivos que os cercam. Lagos, praias, campos e florestas são ecossistemas. Um ecossistema inclui os fatores bióticos, ou componentes vivos, e os abióticos, que são os componentes não vivos. O conjunto de organismos vivos de um ecossistema é chamado de biota. Os seres vivos da biota compõem uma comunidade. Para sobreviver, uma espécie precisa ter um nicho na comunidade, onde ela encontra alimento necessário para sua sobrevivência e reprodução. Todo ecossistema tem dois tipos de organismos, produtores e consumidores. Os produtores, chamados autótrofos, produzem seu próprio alimento. Plantas fotossintetizantes e alguns micro-organismos são autótrofos. Os consumidores são chamados heterótrofos. Os herbívoros comem somente plantas e são consumidores primários. Os carnívoros são consumidores secundários. Eles comem carne e vivem dos consumidores primários. Fungos e bactérias são consumidores que também são chamados de decompositores, porque eles se alimentam de organismos mortos ou em decomposição. Eles decompõem grama, troncos de árvores e restos animais, devolvendo ao solo seus nutrientes. Os produtores, consumidores, primários e secundários e decompositores compõem uma comunidade interdependente dentro do ecossistema. Uma forma de se interrelacionarem é através da teia alimentar. A teia alimentar é composta de muitas cadeias alimentares de produtores e consumidores que se entrelaçam. Por exemplo, na planície africana, produtores como a grama crescem em abundância. Herbívoros, como os antílopes, se alimentam dessa grama. Carnívoros, como leões, matam e comem parte dos antílopes. Chacais comem seus restos.
Minhocas, formigas e bactérias consomem o que sobrou. Como a maioria das espécies come e é comida por uma ou mais espécies, as cadeias alimentares se entrelaçam em uma teia alimentar. As mudanças que afetam um grupo afetam muitos outros. As cadeias alimentares existem em todos os ecossistemas. Muitos ciclos acontecem com os componentes abióticos ou não vivos de um ecossistema. Os produtores usam a luz solar como fonte de energia para produzir alimento. E a partir daí, essa energia é transferida ao longo da cadeia alimentar para os consumidores: herbívoros, carnívoros e decompositores. Os diferentes níveis tróficos formam uma pirâmide de energia. À medida que passa de um nível a outro, a energia capturada pelos produtores fica cada vez menos disponível para os organismos dos níveis mais altos. Os biólogos estimam que cerca de 10% da energia de um nível trófico é transferida para o nível seguinte e assim por diante. Para onde vai o resto? Parte é usada na digestão, trabalho, crescimento e reprodução, e o resto é dissipado na forma de calor. Quando a energia é transferida para o nível trófico seguinte, como quando herbívoros comem as plantas ou os carnívoros comem os herbívoros, só 1% da energia original está disponível. Em cada nível trófico, há uma diminuição de cerca de 90% da energia disponível. Apesar desta redução, um ecossistema se sustenta sozinho porque a biomassa ou o número de organismos em cada nível trófico também é reduzido em pelo menos 90%. A biomassa no nível mais baixo é tão grande e se renova tão rapidamente que ela pode sustentar os organismos dos níveis mais altos. Enquanto a energia flui através do ecossistema, outras substâncias são recicladas e não são perdidas. A água, necessária para todos os seres vivos, é constantemente reciclada. Ela pode ficar em um lago antes de fluir para o mar. Pode evaporar para a atmosfera, tornando-se vapor d'água antes que o vento a leve e ela se transforme em chuva. A água pode ficar no solo antes de ser absorvida pelas plantas. A água é constantemente reciclada através dos ecossistemas e de toda a biosfera. A biosfera é qualquer parte da Terra que sustenta a vida e inclui a terra, ar e água. O ciclo do carbono é baseado no dióxido de carbono, ou CO2, mas ele é muito similar ao fluxo de energia. As plantas usam o dióxido de carbono para produzir alimento. Ao comer as plantas, os animais incorporam parte do carbono em seus corpos. Os animais liberam o carbono no ar através da respiração e o processo reinicia. O carbono também está nos combustíveis fósseis, petróleo e carvão. Quando queimados, eles liberam carbono para a atmosfera. Ao longo do tempo, os níveis de carbono vêm aumentando na atmosfera, produzindo o chamado efeito estufa. Alguns cientistas acreditam que esse aumento está causando o aquecimento global, que pode levar a mudanças climáticas severas. Os ecossistemas podem ser prejudicados pela alta concentração de elementos que entrem nele. Por exemplo, o nitrogênio compõe 78% da atmosfera da Terra, mas quantidades pequenas estão nos oceanos, solo e organismos. Plantas, bactérias e decompositores o reciclam. Nos últimos anos, agricultores adicionaram grandes quantidades de fertilizantes de nitrogênio ao solo para melhorar as colheitas. Esta prática aumentou a acidez do solo e a poluição dos cursos d'água. O fósforo também é um nutriente necessário às plantas e, como o nitrogênio, foi utilizado como fertilizante. Essas águas que fluíram das fazendas contendo nitrogênio e fósforo estimularam o crescimento de algas em corpos d'água, acabando com o oxigênio e sufocando a vida aquática. Você sabia?
Fertilizantes contendo nitrogênio e fósforo descem pelo rio Mississippi para o Golfo do México, criando uma zona morta todo ano. Seu nível de oxigênio é tão baixo que os peixes e outros organismos não sobrevivem. Essa zona morta é aproximadamente do tamanho de Nova Jersey. Predadores e presas vivem em uma guerra constante pela sobrevivência. Algumas vezes os predadores competem com outros predadores. Tubarões são caçadores das profundezas. O homem captura a mesma presa que alimenta os tubarões. Esta competição pode provocar sérios efeitos na sobrevivência dos tubarões e de outros peixes. Todos os organismos de um ecossistema vivem em constante interação. A competição por recursos escassos frequentemente é maior entre os organismos que obtêm seu alimento de forma semelhante. As árvores estendem seus ramos para o alto da floresta para alcançar a luz do sol, essencial para a fotossíntese. Ao mesmo tempo, enterram suas raízes profundamente no solo para obter água e minerais. As árvores que não conseguem obter o suficiente morrem. Da mesma forma, os tubarões no oceano competem por alimento com outros tubarões e espécies que comem peixes, como baleias, polvos e até o homem. Em um ecossistema com recursos escassos, as espécies mais eficientes, mais fortes, são as que sobrevivem. Coiotes eliminam raposas quando competem pelos mesmos recursos, e lobos eliminam os coiotes. Este processo é a competição. A predação descreve a relação entre consumidores e os organismos que eles comem. O exemplo mais óbvio é o dos carnívoros matando e comendo suas presas. Mas os herbívoros comendo plantas também realizam outra forma de predação. Geralmente existe uma relação cíclica entre predadores e presa. Quando o número de animais em uma população de presas aumenta, o número de predadores também aumenta. E quando a população de presas decresce, o número de predadores decresce. Quando a seca na savana africana reduz a população de grama e herbívoros, o número de leopardos diminui porque eles não encontram alimento suficiente para sobreviver. Quando a relação entre predador e presa muda, podem surgir sérios problemas. Quando os pumas foram eliminados do sudoeste americano porque eles matavam animais domésticos, a população de cervos cresceu rapidamente. Com o tempo, a destruição do pasto trouxe erosão do solo e a falta de alimento levou à fome. Os pumas foram reintroduzidos e a população de cervos foi reduzida. Alguns organismos desenvolveram formas fascinantes para não se tornarem presas. Cactos têm espinhos. Porcos-espinho têm espinhos. Tartarugas têm carapaças. E rinocerontes têm a pele semelhante a uma armadura. A camuflagem é outra tática. Alguns insetos se mimetizam tão bem com o ambiente que parecem desaparecer. A pele do camaleão muda de cor, permitindo que ele se esconda nas folhas e árvores. Em muitos ecossistemas, quando uma espécie se aproveita de outra para sobreviver e a outra espécie não é afetada, isso é chamado comensalismo. Cracas se prendem às baleias. Isto dá às cracas a proteção e lhes permite alcançar novas fontes de alimento. No entanto, as cracas não causam mal às baleias. Quando duas espécies obtêm benefício de uma relação, temos o mutualismo. O pássaro fica sobre o búfalo para comer os insetos que ele atrai. Abelhas e beija-flores ajudam na polinização quando sugam o néctar das plantas. Quando um organismo vive às custas de outro organismo prejudicando-o, temos o parasitismo. Muitos fungos e bactérias são parasitas. Pulgas sugam o sangue de animais e vermes podem viver no trato digestivo humano.
A inter-relação entre espécies pode ser benéfica, neutra ou mortal. Não importa o resultado, isso é inevitável. Você sabia? Todos os organismos em um ecossistema afetam outros organismos, isso inclui o homem. Cachorrinhos são ótimos bichinhos de estimação, mas eles podem carregar vermes que passam para as pessoas. Vermes geralmente infectam o trato digestivo e podem bloqueá-lo. Um verme adulto pode crescer mais de 30 centímetros. As comunidades de organismos em um ecossistema mudam constantemente devido a mudanças climáticas ou à chegada súbita de outras espécies. Os homens afetam os ecossistemas do mundo o tempo todo. As mudanças podem ser mínimas ou dramáticas, algumas vezes negativas, outras positivas. A mudança é normal em qualquer ecossistema e algumas vezes é dramática. Depois da erupção de um vulcão, rochas sem nenhuma vegetação preenchem a paisagem. Logo depois, as plantas começam a aparecer. Gradualmente crescem outras plantas e chegam os animais que já encontram alimento suficiente para sustentá-los. Este tipo de sucessão acontece em ambientes aquáticos e terrestres. Muitos lagos no norte da América do Norte se formaram quando geleiras recuaram há cerca de 10 mil anos. No início, praticamente não havia vida nos lagos. Então, pequenas plantas começaram a crescer nas suas margens. A água foi se tornando rica em nutrientes, atraindo algas e invertebrados. Apareceram os peixes e depois patos, anfíbios, pássaros e outros carnívoros. Ecossistemas como esses podem existir por muitos anos ou até séculos. Mas, frequentemente, os lagos acumulam sedimento e se tornam pântanos, com ecossistemas diferentes e a sua própria comunidade de organismos. A sucessão em qualquer ecossistema segue ciclos de regeneração e mudança. Um incêndio florestal pode substituir uma floresta madura, começando com árvores jovens, seguidas por novas populações de aves e insetos. À medida que a floresta amadurece, diferentes espécies de árvores dominam e outras declinam. O ciclo continua até que outro incêndio recomece o processo. A atividade humana influencia quase todos os ecossistemas. Como eles são interconectados, o efeito é global. Para se manter saudável, um ecossistema precisa ter uma rica diversidade de organismos vivos. A biodiversidade dos ecossistemas ao redor do mundo frequentemente sofre mudanças dramáticas devido à intervenção humana. A população humana está explodindo em muitas partes do globo. A agricultura está se estendendo para as terras marginais. A poluição do ar e da água se tornaram tão extensas que nenhuma parte do planeta está a salvo. Um estudo recente do Programa Ambiental das Nações Unidas afirma que as florestas do mundo estão desaparecendo a um ritmo alarmante. Apenas 21% das terras do mundo são cobertas por florestas saudáveis, e os cientistas temem que os mais ricos trechos de florestas remanescentes desapareçam em décadas. Isto trará sérias consequências para a erosão do solo e para a habilidade das plantas de remover o dióxido de carbono da atmosfera. Os produtos químicos que escoam de plantações e o esgoto não tratado estão destruindo os recifes de coral. As algas que crescem nesses nutrientes sufocam os recifes e danificam o ecossistema. As consequências da influência humana ameaçam a biodiversidade dos ecossistemas. O declínio alarmante na variedade e número de indivíduos de algumas espécies faz muitos cientistas temerem que estejamos no meio de outra extinção em massa. Mas, ao contrário da que houve no passado, esta é resultado da destruição humana. A perda da biodiversidade é um importante tema do século XXI. Só o homem pode salvar os ecossistemas do mundo e os organismos que nele vivem.
Você já tem todas as informações. Chegou o momento de esclarecer as dúvidas. Debata os seguintes temas. Como a caça predatória pode afetar a teia alimentar? De que forma a reciclagem de papel pode afetar as florestas? Tente isto. Desenhe uma teia alimentar mostrando a ligação das pessoas aos outros organismos no ecossistema. Como você se encaixa na teia alimentar? Se você quiser saber mais sobre os organismos nos ecossistemas do mundo, confira os seguintes websites.